Na primeira temporada do Cultura para quem tem pressa, falávamos sobre a orgânica do setor cultural. Ficámos a conhecer os seus domínios, os seus profissionais, um pouco de história da arte e a expressão económica e social da cultura. Na segunda temporada, vamos dar-te ferramentas para apreciar, compreender e analisar os diferentes produtos artísticos e culturais e hoje começamos pela pintura. Chamo-me Leandra Moraes, sou música, professora e fundadora da produtora cultural Black Dress e este é o programa Cultura para quem tem pressa. Um programa para falarmos sobre cultura e artes de forma simples e rápida, realizado com a soberania do Povo TV e com o apoio da comunidade Cultura e Arte e do Canal Central. A pintura faz parte das artes plásticas e visuais, acompanhando-nos há milénios, desde a pré-história, com as pinturas rupestres, e foi-se modificando ao longo do tempo com o aparecimento de novas técnicas e materiais. A pintura define-se genericamente pelo ato de aplicar pigmento numa superfície. Manifesta-se em diversos géneros, suportes e técnicas. Embora o pincel seja muito utilizado na pintura, também se podem utilizar espátulas, esponjas, rolos de lápis, canetas, sprays, cotonetes, as próprias mãos do artista e muitos outros objetos. Existem diversas técnicas de pintura e vamos conhecer algumas. A pintura a óleo é uma das mais famosas. Nesta técnica, mistura-se o pigmento com óleo natural, como o de linhaça, por exemplo. Pode ser feito em telas de tecido, madeira, parede ou outros materiais com recurso a pincéis ou espátulas. As pinturas a óleo têm um acabamento brilhante, o que te permite identificar esta técnica. Por ser uma tinta oleosa, esta é uma técnica de secagem lenta e é muito resistente, por isso não se altera drasticamente com o tempo. Outra técnica bastante conhecida é a aguarela. Neste caso, o pigmento dilui-se em água. O suporte preferencial para esta técnica é o papel, mas também pode acontecer em tela. É delicada, subtil e visualmente agradável. A tinta acrílica é muito utilizada por artistas contemporâneos. Começou por ser explorada pelos muralistas mexicanos e rapidamente se alastrou aos Estados Unidos da América, marcando o pop art e o fotorrealismo. É sintética, solúvel em água, seca rapidamente e pode ter acabamento fosco, acetinado ou brilhante. A pintura com pastel é uma técnica seca com maior concentração de pigmento e é mais adequada para papéis rugosos. O pastel está disponível em barras, bastões ou lápis. Além destas, existem mais técnicas de pintura, como têmpera, lápis de cor, giz, guache, entre outras. E o que precisas então de saber para apreciar uma pintura? Podes apreciar uma pintura formalmente, objetivamente e subjetivamente. Formalmente significa conhecer as características contextuais e estéticas da obra. Objetivamente significa descrever o que se vê e subjetivamente aquilo que provoca em ti. Existem algumas informações que deves ter em conta para apreciar uma obra de arte. Identificação, dados técnicos, temática, composição e elementos. Para melhor compreender a obra, deves saber identificar o seu título e o autor. E também alguns dados técnicos, como a data em que foi criada, a técnica e o suporte utilizados, a dimensão e a sua localização atual. Conhecer um pouco da história, a época e o contexto em que foi criada, a simbologia de certos elementos e a intenção do artista também auxilia a sua compreensão. Também é importante perceber o que retrata a obra, se é uma cena do cotidiano, natureza morta, paisagens naturais ou urbanas, pessoas, mitologia, cenas históricas ou, por exemplo, o abstrato. Em termos técnicos, poderás apreciar a composição da pintura, ou seja, os elementos que a compõem, a sua disposição, a proporção, a luz, as cores, as linhas, o volume, a simetria e o espaço, se está saturado com elementos ou é fluido. Em termos de linhas, podes considerar o eixo central vertical e o eixo central horizontal para verificar a simetria, como ocorre nesta tela, ou para perceber o preenchimento da imagem e a disposição dos elementos. Por exemplo, aqui então, está mais preenchida, não é? E temos elementos à esquerda e à direita e um pouco no centro.
O ponto de fuga é um ponto que sugere a interseção de várias linhas. Este ponto dá a sensação de perspectiva e profundidade. A proporção é o tamanho das partes dentro do todo. Duas proporções muito utilizadas na pintura são a regra dos terços e a proporção áurea ou razão de ouro, como também é conhecida. Além disso, podemos apreciar a linha como parte do desenho. Pode ajudar a definir formas, como por exemplo aqui, uma bailarina e aqui outra bailarina. E isso é crucial na transmissão de mensagens ou ser o elemento principal da obra. Em relação à colocação da tinta na superfície, podemos encontrar pinceladas largas, escorridas ou muito curtas, com traços ou pontos. A técnica de pintar com pontos é conhecida como pontilhismo. Mas existem outras, como o impasto, uma técnica em que a tinta é espalhada de forma muito espessa, criando relevo, como nesta obra de Van Gogh, expoente desta técnica. Para melhor compreender estes conceitos, vamos passar à prática e analisar uma pintura. Comecemos pela análise formal e objetiva. Esta obra renascentista intitula-se O Nascimento de Vênus e é da autoria de Sandro Botticelli. Foi pintada em 1483 em Itália e tratou-se de uma encomenda da família Medici. Mede 1,725 metros de altura por 2,785 metros de largura. A técnica usada foi têmpera sobre tela e, neste momento, está exposta em Florença, na Galleria degli Uffizi. É uma cena da mitologia romana. É composta em primeiro plano pela deusa Vênus ao centro, nua, em cima de uma concha, na qual se desloca, ocupando quase toda a altura do quadro. A concha significa fertilidade e o prazer. Um casal, no canto superior esquerdo a voar, Zéfiro e Clódis, e a soprar, a empurrar Vênus. Estão rodeados por rosas. E uma ninfa, no lado direito, a segurar um manto, que representa as horas, deusas das estações e natureza. Está preparada para cobrir Vênus e tem árvores ao lado. O plano de fundo divide-se em três partes. O céu, na parte de cima, e na parte de baixo, o mar à esquerda e a praia à direita, com imensos detalhes. A imagem desenvolve-se em torno de linhas triangulares e fluidas. É assimétrica, mas harmoniosa. A metade superior é mais preenchida. Há algum irrealismo nas formas, como o pescoço de Vênus, que é excessivamente alongado. É equilibrada com o movimento de cima para baixo e da esquerda para a direita, como até sugere o cabelo esvoaçante de Vênus. O contraste entre a altura das personagens e o pano de fundo dá a sensação de profundidade. A linha do horizonte do mar está à altura do umbigo de Vênus. Em termos de cor, há um degradê, de escuro para claro, tanto no céu como no mar. A cor vermelha no manto da ninfa sugere nobreza. A proporção respeita a regra dos terços. A luz enfatiza Vênus, a sua beleza clássica, pura e a sua forma corporal. As linhas escuras, como parte do desenho, ajudam a delimitar as formas. Em termos subjetivos, a interpretação da obra pode divergir muito. Algumas pessoas podem sentir nostalgia e alguma frieza devido ao olhar melancólico de Vênus e as cores pouco vibrantes, enquanto outras podem sentir a majestosidade, respeito pelas formas míticas. Outros podem focar-se num certo atrevimento, pelo facto de Vênus aparecer nua, mas tentar tapar os seios e os genitais. A análise de pintura não se esgota no que falámos neste episódio. Se gostaste e tens curiosidade em saber mais sobre pintura, não fiques por aqui e parta à descoberta. Pesquisa, lê, visita galerias e nunca te esqueças de perceber algo muito importante, aquilo que a obra te faz sentir. Alegria, tristeza, raiva, respeito ou indiferença, porque esse é um dos objetivos da arte, provocar sensações. Antes de me despedir, deixo algumas sugestões culturais para as próximas semanas. A noite do dia 24 oferece teatro em Águeda. A peça O Brigadinho, da atriz e encenadora agadense Ni Fernandes, será apresentada no auditório Ana Paula Silva e, no Clube Massinhatense, subirá a palco A Viúva, mas Pouco, uma produção do grupo Cartola, da URAT. Aproveita para visitar as duas exposições de pintura inauguradas no passado sábado na Fundação Dionísio Pinheiro. Histórias, de Filinto Viana, e Desconstruções, de Joaquim Batista, que ficarão patentes até janeiro. No Centro de Artes de Águeda poderás assistir ao concerto de Perpétua, no dia 22, no Café Concerto.
No dia 30, no Grande Auditório, será apresentada a peça de teatro A Ratoeira, encenada por Paulo Sousa Costa, com o ator Rui de Carvalho no elenco. E no dia 1 de outubro será inaugurada a exposição Immateriality no Espaço Expositivo. Até ao dia 30 de setembro poderás visitar a exposição de arte contemporânea Solastalgia, patente na Biblioteca de Albergaria à Velha. Vemo-nos no próximo episódio. Até lá, aprende com pressa, mas desfruta com calma.